Paz do Senhor, irmãos, meu nome é Denis. Vim aqui trazendo mais um vídeo falando da palavra do Senhor. O texto que eu vou ler agora está em Jeremias, no capítulo 17, no verso 7 e no verso 8. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar frutos. Irmãos, essa palavra é muito poderosa e eu destaquei duas partes aqui, que é ela não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar frutos. Esse é o que confia no Senhor. O que Deus quer dizer com isso? O que Deus, através de mim, quer dizer aos irmãos? Que o cristão, o verdadeiro cristão que confia no Senhor, ele não muda em situação alguma. Por mais que venham as tentações, as maldades, a pressão social por nós sermos cristãos, nós não mudamos. Nós somos o que somos e ponto final. Esse é o que confia no Senhor. Espalha a palavra e não tem medo, não muda em momento algum. Esse é o que confia em Deus. E nós devemos ser desse jeito, irmãos. Devemos ser assim e não devemos mudar só porque o mundo quer que a gente mude. E é sobre isso que eu quero falar. Infelizmente tem irmãos que têm muito medo, eu até já tive esse medo, de sermos julgados, maltratados ou perseguidos por causa da nossa fé. Tínhamos medo de que a nossa fé não agradasse as pessoas e que as pessoas reagissem de forma ruim contra nós. Graças a Deus, hoje eu perdi esse medo e acredito que muitos irmãos aí já tenham perdido também, e que isso é essencial, nós perdermos esse medo. Porque nós não viemos para agradar ao povo, nós viemos para trazer a verdade. E a verdade ela é agradável, só que algumas pessoas não gostam da verdade. E eu ouvi dizer que o Papa disse que a Bíblia precisa ser atualizada. Vejam bem, o maior líder cristão religioso do mundo disse que a palavra de Deus precisa ser atualizada, que a palavra não está boa, que ela precisa mudar para agradar ao povo. Isso é horrível de se ouvir dizer. E eu vou trazer aqui para os irmãos dois exemplos de duas pessoas que ouviram a voz do povo ao invés da voz de Deus e como que isso foi ruim para todos. E o primeiro exemplo está em Êxodo, no capítulo 32, no verso 1 até o verso 5. Nesses versos nós podemos ver que Moisés tinha ido para o monte e ficou lá no monte por 40 dias, sem se comunicar com ninguém do povo. E as pessoas pensaram, Moisés morreu, ninguém fica 40 dias no monte sem nada e sobrevive. Ele morreu, acabou, e agora a gente precisa de um novo Deus. Então eles chegaram em Arão, que naquela época já era o sacerdote, e disseram para Arão, Arão, construa para nós aí um Deus só para nós, para a gente poder adorar, para a gente adorar esses deuses. Constrói uns deuses aí para nós. Então Arão ele pegou todo o ouro, todos os ouros que ele conseguiu achar, derreteu e fez um bezerro de ouro. E o povo começou a adorar aquele bezerro como se aquele bezerro tivesse salvado eles do Egito, aberto o Mar Vermelho, tudo. Eles agradeceram aquele bezerro de ouro. Então Moisés desceu, viu aquela situação, xingou o povo, xingou Arão, e o povo se dividiu no meio. Uma parte queria adorar os deuses do Egito, voltar para o Egito, adorar tudo lá de novo, enquanto a outra parte serviu a Deus. E o outro exemplo que nós encontramos em 1 Samuel, no capítulo 13, no verso 8 até o 14. O povo de Israel estava esperando Samuel chegar
para poder fazer um sacrifício de adoração ao Senhor. Só que se passou uma semana e Samuel ainda não tinha chegado. Então o povo começou a pedir para Saul: ô Saul, constrói, faz aí o sacrifício, faz o sacrifício para a gente adorar a Deus e poder ir embora para as nossas casas. Que Samuel não vai vir, já faz uma semana e ele ainda não chegou, ele deve ter esquecido da gente, então faz o sacrifício o Senhor mesmo. Vamos nós fazer o sacrifício e depois vamos para casa, já está feito. E Saul cedeu, ouviu o que o povo disse e fez o sacrifício. Minutos depois que eles tenham feito o sacrifício, Samuel chegou. Samuel ficou extremamente triste. E Samuel revelou que essa uma semana que ele ficou sem ir era um teste. Deus estava testando Saul para ver se a fé de Saul era forte. No final, não era. Saul ouviu o povo ao invés de Deus. E isso fez com que Deus se desagradasse de Saul e ele desistiu de Saul. Deus ele disse a Saul que Saul não ia mais reinar, nem ele nem a família dele, e que agora ele ia atrás de uma pessoa que era segundo o seu coração. Irmãos, vimos aí então 2 exemplos de homens que ouviram o povo ao invés de Deus, e isso não deu certo. Por mais que o Papa diga que a Bíblia tem que ser atualizada, isso é uma grande mentira. A Bíblia não deve ser atualizada ou mudada. A palavra diz que aquele que mexer em uma vírgula da Bíblia já está desagradando completamente a Deus. Então, irmãos, não vamos atualizar a Bíblia, não vamos mudá-la só porque algumas pessoas não gostaram do que está escrito. A Bíblia é a palavra do Senhor, é a verdade. Algumas pessoas não gostam da verdade, preferem viver na mentira e na escuridão, e por isso a verdade não agrada, porque elas vivem na mentira. Mas nós viemos trazer a verdade. Jesus nos deu esse trabalho de espalhar a verdade. Então vamos espalhar a verdade sem ter medo de nada. Não vamos mudar porque o mundo quer. Nós vamos mudar o mundo porque Deus quer. Amém, irmãos? Essa era a palavra. Que Deus abençoe a todos. Tchau.